Bloco carnavalesco, capoeira, arte e música. Tudo isso voltado à inclusão e à cidadania aqui em Porto Alegre. É o que a gente vê agora no Fala Comunidade. Nós vamos conhecer o Instituto Social Comunitário Arraial da Glória. Vem com a gente! E há 3 anos o Instituto vem realizando diversas transformações na comunidade. Nosso presidente Renan... É isso aí, Rafael. Há 3 anos a gente vem com o Instituto Arraial da Glória batalhando. Hoje existe 3 entidades fortes aqui dentro, unificado, né, nessas questões das demandas e das carências da nossa comunidade. Temos a horta comunitária, temos a oficina de capoeira, temos a oficina de corte e costura e temos o nosso bloco social carnavalesco Arraial da Glória. A dona Neuza, juntamente com a sua equipe, confecciona aqui todas as roupas de carnaval, as fantasias, enfim, né? Sim, é feita essa reciclagem também das fantasias, né, que foram usadas no ano anterior. E a gente faz a reciclagem também da fantasia. E a Leonor é a responsável aqui do projeto de capoeira, né? Professora Leonor. É isso aí. A gente faz trabalho todas as quintas-feiras aqui no Instituto. Os alunos desde os pequenininhos de 5 anos até uma de 70 anos. Então tem os mais novinhos e os mais antigos. Nosso principal objetivo hoje é trazer mecanismo e ferramenta para a nossa comunidade, nas carências, né, daquilo que o governo não consegue fazer. Eu estou aqui com o Renê, acompanhado com a tia, com a avó. Ele está mostrando aqui alguns desenhos que tu faz ali nas oficinas, né, ô Renê? Mostra pra gente aí. Ó, aqui tem os meus desenhos que eu faço. Uns eu olho as fotos e desenho, outros eu olho na internet, outros eu faço na minha cabeça. E este foi mais um Fala Comunidade no Instituto Social Arraial da Glória. Isso aí, muito importante as comunidades estarem ligadas aí à arte, à cultura, à dança e à música. 11h38 agora e a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês que na Serra Gaúcha a Polícia Civil esclarece crimes chocantes. Uma chacina, 5 pessoas, foi motivada pela guerra do tráfico lá em Bento Gonçalves. Uma facção da Grande Porto Alegre tenta ganhar território para venda de drogas e está fazendo o número de homicídios bater recordes numa região antes conhecida pela tranquilidade. Em seguida, todos os detalhes. Operação na região da Farrapos, aqui na capital, fecha estabelecimentos comerciais e prende 3 pessoas por roubo de energia elétrica. Em seguida, todas as informações para você. Em Igrejinha, no Vale do Paranhana, em menos de 2 meses, 2 caminhoneiros morrem no mesmo local. Um perigoso trecho, uma rua íngreme que liga a cidade até RS 115. A última vítima foi um jovem que perdeu o controle do caminhão ao atingir uma casa. Um morador também ficou ferido. Em seguida, todos os detalhes e as informações para você. 11h39 agora. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h45 e a gente vai mostrar daqui a pouco para você uma operação esta manhã. Fechou 4 estabelecimentos comerciais na região central de Porto Alegre. 3 pessoas foram presas por furto de energia. Em seguida, as informações. E você vai ver como a criminalidade está mudando a rotina de uma das cidades mais ricas do interior gaúcho.
A polícia elucidou uma chacina. 5 pessoas, lá em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, motivada por quê? Pela guerra do tráfico e que evidencia como a violência está chegando a lugares antes conhecidos pela segurança, pela tranquilidade, pelo turismo. Hoje, uma das cidades mais violentas do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, na Serra. Em seguida, outras informações também. 2 vítimas fatais em menos de 2 meses no mesmo ponto em Igrejinha, Vale do Paranhana. Um jovem perdeu o controle do caminhão e morreu ao atingir uma casa. Um acidente semelhante que aconteceu em agosto também matou um caminhoneiro. Desta vez, um morador ficou ferido. Em seguida, as informações para você. Olha só, de uma empresa familiar a uma referência no varejo aqui no estado. Confira agora o SBT Entrevista desta semana com o presidente das lojas Lebes. Aos 63 anos, as lojas Lebes estão presentes em mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. São mais de 160 filiais que esse ano faturarão mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Presidente das lojas Lebes, Otelmo Drebs. Como é que foi chegar até aqui, 63 anos de uma empresa familiar? Com muito trabalho, muita dedicação, muito tempo. Iniciamos em São Jerônimo, como tu disseste, há 63 anos atrás, uma pequena empresa com o que se chamava naquela época de atacado e varejo de secos e molhados. Fomos evoluindo. Para quem não entendeu, saiu de um atacado, que na verdade era um supermercado, e ia se expandindo, e vocês pegaram e fizeram uma opção para se transformar em uma grande rede de varejo. Por quê? Há mais de 20 anos atrás, chegamos a uma conclusão, num determinado momento, que já estávamos com os 2 ramos de atividade, o eletromóveis e moda, como chamamos hoje, e os supermercados. Optamos por abertura de lojas, que também era um ramo, naquela época, mais lucrativo. Qual é o futuro das lojas físicas, o que vem por aí? Temos, sim, um novo empreendimento, será a maior loja da empresa, a ser inaugurado no dia 17 de outubro, que se chamava o antigo Bradescão, na Avenida Farrapos, entre a Sertório e a Dona Margarida, um imóvel de 5.300 metros quadrados. Não é a intenção de se ter outras lojas, mega lojas deste porte. Obrigado, sucesso. Legal, obrigado. Portanto, mais lojas a serem inauguradas aqui no estado da Lebes. Eu conheço a família, é um orgulho para o Rio Grande do Sul, as lojas Lebes aqui no estado. Muito bem, 11 horas e 48 minutos, está na hora do esporte. Quem achava que as disputas por mata-mata tinham acabado, olha, se engana, viu? Porque hoje o Inter tem jogo decisivo. Cadê a Débora de Oliveira? Beijo, como está, Débora? Beijo, meu querido André. Oi, gente, jogo decisivo. Jogo assim, ó, vou te dizer que é um confronto direto. É quase uma eliminatória, né? Porque o Flamengo, que é o adversário colorado dessa noite, é o líder do Campeonato Brasileiro. Certo. E o Inter está no G4, é o 4º colocado na classificação, e uma vitória hoje pode aproximar ainda mais. O Inter já tem 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, né? E quer a 5ª, e para isso precisa dessa vitória hoje, quem sabe se aproximar ainda mais do pelotão de cima, tirar a vantagem, né, que é do líder nesse momento, e que, quem sabe, ainda sonhar galgar o Campeonato Brasileiro nessa temporada. Por que não, né? Por que não, né? Agora, André... Diga. Eu sei que tu gosta de futebol daquele jeito, assim, né? Então, não, sou entendido com a Débora. Então, estudioso, né? Sou metido. Estudioso. Tu conhece o Everton Cebolinha, não conhece? Conheço. Começa com muita pergunta. Tu acha ele bom jogador? Ah, certamente. Por que ele é bom jogador? Começou. Eu vou te achar um defeito do Everton Cebolinha. Nem todo Everton Cebolinha é bom. É mesmo? Não. Olha só, a esposa dele fez uma pegadinha com o Everton Cebolinha. Puxa. Veja só como foi. Esse aqui é legal. Aranha, arranha, rã, arran, arranha, aranha, nem aranha, arranha, rã, nem arran, arranha, aranha. Aranha, arranha, rã. Que aranha, cara? Aranha, que aranha? É arran, amor. Arran, aranha, rã.
Aranha, Agora, arranha, André, eu te desafio. Aranha, arranha, rã. Arrã, arranha, aranha. Nem aranha, arranha, rã, nem a rã, arranha, aranha. Tua vez agora. Eu não, vamos lá. Sem ensaio agora, Vamos sacanagem. lá, Pode voltar. não, é sem leitura? Contigo, é sem leitura. Ah, poxa vida. Deixa eu me concentrar aqui, só um pouquinho. Deixa eu me concentrar, porque nem a aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. E é isso aí. Não consegue. Não contem, nós vamos desafiar o Jeremias do Campinho com uma outra, mas ele não sabe de nada. E agora só. eu quero só te mostrar uma coisa que chegou. Que isso? Uma coisa. Nós estamos devendo. Estamos devendo e vamos pagar no Campinho. Só vou dizer o que é nas nossas 4 linhas. Até já. Um beijo, Débora. Muito bem, olha só, a gente vai mostrar daqui a pouco uma rua da Igrejinha. A cidade de Igrejinha tem o segundo acidente com um caminhão desgovernado e morte em menos de 2 meses. O trecho usado para acessar a RS-115 tem trânsito intenso de veículos pesados e causa preocupação nos moradores. Nos 2 acidentes, casas foram destruídas pelos veículos. Em seguida, os detalhes. Agora, atenção, vamos até a Serra. Bento Gonçalves vive amedrontada pelo aumento da criminalidade. A cidade que antes era conhecida pelo turismo, produção de vinhos, agora tem manchetes policiais quase que diariamente. Está entre as 10 cidades mais violentas do estado. Já são 43 assassinatos até agora. Há 3 meses de terminar o ano, o número já se aproxima das 52 mortes que aconteceram em 2018. O colega Marcelo Chemali tem outras informações ao vivo lá da Serra. Marcelo Chemali, o que está acontecendo aí na cidade, Marcelo? Boa tarde. Bom dia. Exatamente, André. Bom dia para ti, bom dia para quem acompanha o SBT Rio Grande. Esse é o cenário que desafia as autoridades aqui na cidade de Bento Gonçalves, uma das cidades mais prósperas da Serra Gaúcha, com a população com alto poder aquisitivo, mas que vê a criminalidade avançando, né, na contramão do que o próprio Estado apresenta. Teve uma redução de 25% no volume de homicídios no primeiro semestre e aqui em Bento Gonçalves, no mesmo período, um aumento, um acréscimo de 30%. Hoje a Polícia Civil, a gente está aqui na 2ª Delegacia de Polícia, apresentou o resultado de 2 investigações, 2 inquéritos. Ao meu lado, o delegado Álvaro Becker, que é o titular aqui da DP, que vai falar para a gente sobre o primeiro inquérito, que foi o da morte, né, da Andressa Weber Herbici, de 24 anos, delegado. Ela que estava grávida, foi morta com uma brutalidade, uma frieza. Eu queria que o senhor falasse os detalhes, a motivação especialmente desse crime que teve uma reviravolta na investigação e hoje foi divulgada todos os detalhes. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores. Realmente, esse crime foi um crime que abalou a cidade pela brutalidade com que a Andressa foi morta. Ela teve vários tiros disparados contra ela e ela estava grávida e o seu nenê foi inclusive tentado salvar sua vida e veio a falecer também no hospital. Então essa brutalidade toda comoveu a cidade, não só a cidade como a região, e no início a gente não tinha nenhuma ideia do que poderia ter acontecido, se era um crime passional, feminicídio, latrocínio, seja o que for. Mas as investigações levaram para o crime passional, onde conseguimos identificar a participação de, no mínimo, 6 adultos e 1 adolescente. O adolescente que executou o crime e a mandante, né, que seria uma ex-companheira do atual companheiro da Andressa na época. Então, ou seja, essa mulher planejou tudo por ciúmes, delegado. Tudo por ciúmes, né? Então, inclusive por Andressa estar grávida. Então toda essa preparação, ela veio premeditando, né? E fez com que nesse dia, não só nesse dia, já antes deveria ter tentado outras vezes, inclusive se apurou em algumas informações e áudios do telefone de Andressa de que ela falava, né, que estava sendo ameaçada de morte, né? Inclusive dando o nome dessa ex-companheira do seu namorado. E isso fez com que a gente, então, utilizasse da ferramenta das ERBs, né, que são as antenas de celulares e estações, né, de rádio base, para que a gente pudesse, naquele dia, naquela hora, verificar a posição dos indivíduos, já que a gente tinha ouvido todo mundo negou a participação, mas a gente, através dos celulares deles, então descobriu que mentiram, né, e que as suas participações foram efetivas. Todos eles estavam na cena do crime
naquele dia. Então, isso nos deu a certeza de que realmente ela fazia parte do crime e que arquitetou toda esse grupo, né, criminoso. Delegado André Har faz uma observação. André, tem uma pergunta, André? Pois é, a gente vê essa criminalidade toda em Bento Gonçalves. Alguns dias mostramos uma operação na cidade de Canela, também na Serra. E em Caxias do Sul, na semana passada, uma outra operação. Existe uma ação forte, um grupo atuando na região da Serra ou são facções menores? Como é que o crime está se organizando aí na região da Serra Gaúcha, a nossa querida Serra, região turística, né? Existe sim, viu, André? Esse caso da Andressa é um caso pontual, um caso passional. Agora, o maior volume de inquéritos e de crimes que desafiam a Polícia Civil tem relação, sim, com o tráfico de drogas, com a disputa das facções. Hoje mesmo o delegado Álvaro apresentou também o resultado de um outro inquérito, que foi uma chacina, a maior chacina da história da Serra Gaúcha. Em junho, 5 pessoas foram executadas em um bar aqui na periferia da cidade. E o delegado vai ampliar também esses detalhes. Todos os envolvidos identificados e todas as vítimas com envolvimento com o tráfico de drogas. Não há dúvidas que é uma disputa, é a guerra entre duas facções maiores que já estão em cidades do interior, delegado. Infelizmente, né, essa guerra do tráfico está invadindo o interior, né, e Bento Gonçalves não é diferente. Aqui existe essa guerra, onde a gente, a partir de 2017, aumentou o número de homicídios na cidade, e com resultado sempre pela droga, ou na briga por ponto, ou cobrança de dívida, ou execução simplesmente por desafetos, né? Então essa briga começou em 2017, o ano passado, 2018, ela teve grandes proporções, chegou a 51 mortos, onde de 51, no mínimo 49 eram envolvidos com o tráfico de droga, e esse ano nós já estamos com 43, e também, no mínimo 40, estão diretamente envolvidos nessa briga de tráfico, né? Onde essa chacina, né, que ocorreu em agosto. Junho. Tá? E teve a ordem de dentro das cadeias, né, delegado? Essa chacina foi organizada por uma das facções, né, e que o seu líder está preso, e ele comandou de dentro da PIX, penitenciária de Caxias do Sul, onde ele não está agora, né? Já foi removido após esse fato, ele foi removido, está encharqueado na PASC, mas que ele comandou toda a operação, e a logística foi então feita por um parente deles que mora aqui na cidade, e organizou, né, onde 5 indivíduos estiveram num bar onde que esses outros 5 indivíduos estavam, e deram mais de 70 tiros lá, né, com pistolas, que acabou matando esses 5 jovens, né, que tinham envolvimento também com uma outra facção. E fazer só uma observação, delegado André. Essa facção que foi alvo da chacina foi a mesma facção que ontem foi alvo da investigação da Delegacia de Lavagem de Dinheiro lá do DENARC, ou seja, uma facção que tem um poder econômico no Vale dos Sinos, tem origem no Vale dos Sinos e também tem ramificações aqui na Serra Gaúcha. Bento Gonçalves é uma dessas cidades. Agora o delegado, durante a coletiva, André, fez uma fala muito forte. Por que Bento Gonçalves, na sua opinião, é a cidade mais violenta do Rio Grande do Sul hoje, delegado? Bem, a gente tem visto, né, que o próprio governo fez um programa, um projeto, onde ele está dando atenção a 18 cidades violentas, né? Mas esse cálculo que eles fizeram há 10 anos, de 10 anos para trás, a partir de 2017, o que deixou Bento de fora, porque a partir de 2017 Bento simplesmente estourou nesse quesito de violência. E nós temos então vamos dizer assim, esse esquecimento do governo, né, em tratar a segurança de Bento um pouco mais rigorosa. Nós temos que fazer multiplicar os nossos agentes para que a gente consiga então investigar a contento esses fatos. E, além disso, só se consegue muitas vezes descobrir fatos como esses
através de uma força-tarefa, alguma coisa que a gente montou aqui, né, com agentes de Garibaldi, da outra delegacia, da primeira delegacia. Tem que pedir ajuda para colegas da Polícia Civil de outras cidades. Tem que pedir para a gente poder, então, fazer essa investigação, ir a fundo e descobrir como se descobriu, né, esses fatos. Tá certo. Muito obrigado pela posição, delegado Álvaro Becker. André, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações falando aí do combate à violência aqui em Bento Gonçalves. Aliás, os números mostram que Bento Gonçalves é a 9ª cidade mais violenta aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado, Marcelo Chamali. Agora vamos às notícias direto da redação. São meio-dia em ponto. Um caminhão tomou hoje de manhã no centro de Carlos Barbosa, lá na Serra. O que é que aconteceu? A imagem é impressionante. Guilherme Ronquete, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Esse caso aconteceu por volta das 6h30, 7 horas da manhã, na rua Júlio de Castilhos, lá no centro de Carlos Barbosa, também na Serra Gaúcha. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, tombou o caminhão e ele acabou indo então para cima da calçada e atingiu aquele Celta vermelho ali, ó, que foi arrastado, André. A imagem é muito forte, foi um susto bastante grande e a gente percebe que o motorista estava até entrando no carro, mas acabou se salvando por muito pouco. Esse caminhão também atingiu a fachada da loja Ponto 10. Eu conversei agora com a comerciante, ela me disse que teve uma vidraça quebrada e também partes da parede também quebradas. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido, ou pelo menos com gravidade nesse acidente. O Guilherme, para aí a imagem, Olha aquele homem ali, ó, estava entrando no carro vermelho. Aquele homem não ficou ferido, Guilherme? Não ficou ferido. Segundo o que nos comentou a comerciante, ele conseguiu sair correndo, desviar, nasceu de novo, André. Não, olha ali, larga agora a imagem. Olha só, gente, ele se salvou, mas por muito pouco. Vejam que o caminhão, e a gente, pela imagem, até imagina que ele sim conseguiu escapar, mas foi um milagre, nasceu de novo. Isso que aconteceu de manhã na cidade de Carlos Barbosa, na Serra. Impressionante. Se tivesse uma carga mais alta, talvez até teria pego no cidadão ali que se encostou na parede da loja. O desespero dele, sem saber o que fazer. E ainda que ele foi para o lado, porque se tivesse entrado no veículo, teria recebido uma pancada bastante forte. Impressionante a imagem. Sem dúvida. Em Igrejinha, no Vale do Paranhana, a história foi parecida, mas teve uma vítima fatal. Um caminhão desgovernado causou um acidente num trecho muito perigoso, que não é de hoje. Em menos de 2 meses, este é o 2º acidente com vítima fatal. Os detalhes na reportagem. 3 casas interditadas. E apesar do susto, um morador aliviado. Quando aconteceu o acidente, eu estava deitado na minha cama, né, lendo um livro. E eu realmente ouvi todo aquele barulho, só que no momento como o caminhão atingiu, foi o quarto das minhas filhas ali, eu não tinha como ver o que estava acontecendo. O caminhão vinha por esta rodovia quando não venceu a curva e a descida. Levou tudo que tinha pela frente. A cabine ficou completamente destruída. O motorista, Daniel Rodrigues Reis, de 26 anos, morreu na hora. Um idoso de 72 anos que estava em uma das casas ficou ferido e precisou ser internado. Conforme a transportadora responsável, o caminhão estava carregado com restos de obras da pavimentação de uma rodovia. Mais do que anunciada, esta foi uma tragédia repetida. Já são 4 acidentes este ano no mesmo local, ligação de uma estrada em São Francisco de Paula e o bairro Viaduto. No último, mês passado, a vítima também foi o motorista do caminhão. Do jeito que tá assim, ó, é difícil, viu, isso aí, ó. Isso aí é uma atrás da outra, viu? Faz poucos dias que aconteceu isso aí, né? E agora de novo, né? É muito difícil. Eu acho que tem que ter tomado uma providência com isso aí, porque já não é o primeiro, né? E vai continuar acontecendo. O trecho tem restrição de transporte pesado. Hoje já é proibido descer com maior de 3 eixos. O pessoal respeita? Ele não respeita. À noite a gente sabe que na madrugada os caminhões lenheiros descem mais à noite. O caminhão que se acidentou podia trafegar. Uma barreira de terra foi colocada para evitar acidentes graves. Não adiantou. Tinha uma fruteira, 2 vezes pegou nela, eles tiraram a fruteira daqui, tinha uma casa na frente aqui, desmontou a casa, tiraram a casa, botaram para trás, agora a casa de trás, a outra e a outra também. A prefeitura promete estudar outra solução. Esperar nosso prefeito voltar de Brasília e a gente sentar e a gente conversar para realmente o que nós podemos fazer aí. Enquanto via a retirada dos destroços, o morador agradecia por não ter sido pior. Graças a Deus aí sobrevivemos aí e glória a Deus não foi dessa vez, né?
Mas tem que tomar uma medida, porque quantos acidentes mais vão acontecer aí na região, né, se nada for feito. Agora, 12:05, vamos à redação. Notícias da redação: 3 pessoas presas e 4 estabelecimentos comerciais interditados na região central de Porto Alegre. Esta ação foi realizada pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil, Brigada Militar, EPTC e órgãos da Prefeitura. Guilherme Ronquete. Sim, André, os 3 presos eles foram flagrados furtando energia elétrica, o famoso gato na luz que a gente noticia seguido aqui no SBT Rio Grande. Eles eram responsáveis por uma reciclagem de lixo, um salão de beleza e uma reciclagem. Esses estabelecimentos comerciais ficam no bairro Floresta, aqui na capital, onde foi realizada esta ação mais na parte central de Porto Alegre. 12 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. Desses, outros 4 foram interditados por falta de documentação. Um deles por falta de alvará do Corpo de Bombeiros e outros 3 por problemas com relação à vigilância em saúde. Já o Departamento de Água e Esgoto da capital suspendeu o fornecimento de água de outros 13 imóveis por violações nas leis de uso. Cães treinados da Brigada Militar também foram levados para o local para tentar identificar possíveis entorpecentes, locais que estivessem drogas, por exemplo, mas não foram localizadas drogas nessa região. Pessoas foram fiscalizadas, outros estabelecimentos também foram vistoriados, inclusive algumas casas noturnas ou casas diurnas, porque algumas funcionam inclusive durante o dia. De entretenimento, André, digamos assim. Exatamente, casas de entretenimento, inclusive essa é a expressão usada pela Prefeitura para qualificar. Bueno, André, nessas ações, a Brigada Militar procura por foragidos e também tenta localizar criminosos. Mas nós tivemos aí a prisão, de fato, dessas 3 pessoas que estavam furtando energia elétrica. A ronda ostensiva da Guarda Municipal, aqui da Prefeitura, criada há pouco pelo município e reforçada, inclusive, com caminhonetes, que a gente vê aí nas imagens, participou dessa ação aqui no bairro Floresta, em Porto Alegre. Pois é importante que tenha também, não só no bairro Floresta, né, mas ali bem no centro de Porto Alegre, a gente sabe que tem vários locais de entretenimento, inclusive eu tenho muita curiosidade de saber se tem PPCI nesses locais. Né? Porque são locais que concentram uma grande quantidade de pessoas nos finais de semana, né? Evidente. E a saída deles num eventual sinistro, num eventual incêndio, com certeza será dificultada. Não, e são aqueles locais, assim, que são de difícil acesso. Não são locais muito, né? Que chamam muito a atenção, locais evidentes, né? Não, é tudo muito discreto, muito escondido. E por isso que é importante também que tenha essa operação, que se dê sequência, porque várias vezes, é ou não, Guilherme? A gente mostra coisas que vem acontecendo na região central de Porto Alegre, muitas ligadas à violência. Olha o que aconteceu na Malcom dias atrás aí. Mas a Prefeitura acerta no local porque também é uma região problemática, aquele entorno da Voluntários da Pátria, próxima à rodoviária. Muito bem, agora vamos falar de um outro caso que aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. 2 vítimas daquela explosão num restaurante lá em São Leopoldo. 2 vítimas estão em estado grave, inclusive foram transferidas para hospitais aqui de Porto Alegre, referência no setor de queimados. E esta explosão ela foi causada por vazamento de gás. 4 funcionários ficaram feridos e o Guilherme tem os detalhes. André, como o Hospital Centenário lá de São Leopoldo não é referência para queimados, os 2 casos mais graves foram transferidos para instituições aqui de Porto Alegre. Vamos aqui, então, pontuar cada um deles. A cozinheira do estabelecimento, a Débora Cristina Gomes Soares, de 51 anos, ela foi encaminhada para o Hospital Cristo Redentor, na capital, e teve 80% do corpo queimado. Está em estado grave, segue em observação lá no Hospital Cristo Redentor. O auxiliar de cozinha, Júlio Viana, de 39 anos, também está em estado grave. Ele foi trazido para o Hospital Mãe de Deus aqui na capital. Esses são os 2 casos, então, que têm maior gravidade nessa explosão que aconteceu lá em São Leopoldo. Os outros 2 casos são de 2 jovens de 18 anos, cada uma delas tinha 18 anos. Uma delas já teve alta, já foi liberada, e a outra foi trazida para o Hospital de Pronto-Socorro aqui em Porto Alegre para passar por exames. Depois, possivelmente, então, ela retorna para o Hospital Centenário porque a situação dela é mais leve, ela não ficou ferida com gravidade. Agora, Guilherme, podia ter acontecido uma tragédia aí dentro. Primeiro, porque foi antes do horário do almoço. Segundo, a explosão foi muito rápida, não deu sequência com o fogo dentro do prédio. E é um prédio numa área de muito movimento, tem uma parada, um ponto de ônibus. Ali onde está aquele carro ali, um pouquinho para trás, é um ponto de ônibus. É na frente da Praça 20 de Setembro, é uma praça movimentada, região central de São Leopoldo. Poderia ter acontecido uma tragédia. O mais grave e preocupante, não estava regularizado esse restaurante.
Isso é um aspecto importante a ser ressaltado, André. E outra questão é que esse acidente aconteceu justamente na troca do botijão de gás. Por isso, sempre é importante que a gente tenha uma revisão nas mangueiras, que a gente tenha um apreço maior na hora de fazer esse tipo de manutenção. Porque possivelmente era um botijão industrial, não era um botijão comum, e foi quando então aconteceu essa explosão. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, André, como você disse, o restaurante na Praça 20 de Setembro não tinha alvará de funcionamento e foi interditado. Poderia ter acontecido de fato uma tragédia bem maior, já que se tratava de um botijão de gás que explodiu. Se a chama continuasse sendo propagada dentro do restaurante, há muito material inflamável, cadeiras, mesas, computadores de caixa eletrônico, né, e todo o aparato da cozinha do restaurante. Uma situação grave e essa troca de botijão merece sempre a atenção. Tá certo, obrigado Guilherme Ronquete com as informações. 12:10 agora, tem um recado importante para vocês. Preste atenção no recado da Sorri Fácil. Olá, eu sou o Dr. Alexander Giardini do Instituto Sorri Fácil de São Leopoldo e vim falar com você que sonha com um sorriso perfeito. Você já conhece o aparelho dentário que não necessita usar aqueles ferrinhos prateados? Então eu tenho uma novidade para te falar. Chegaram os alinhadores invisíveis. Os alinhadores são placas bem fininhas que se encaixam nos dentes, você pode remover com facilidade para comer e o melhor, o tratamento pode ser até 40% mais rápido do que qualquer outro tipo de aparelho. Isso mesmo, você fica com seus dentes alinhados e não precisa se preocupar com aqueles brackets que tanto incomodam. Não perca, tem um sorriso mais bonito e em muito menos tempo com os alinhadores invisíveis. Tudo bem, doutor Alex. Então agende já a sua avaliação na Sorri Fácil, a Sorri Fácil que estiver mais perto de você. 0800 631 30 ou acesse o site www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Agora são meio-dia e 12 minutos. Agora, mais um flagrante de arrombamento em Santa Maria, na região central do estado. Direto da redação, o Guilherme Ronquete tem os detalhes. Falamos de Serra, região metropolitana, e agora vamos para o centro do estado, André. Nas imagens a gente percebe esses dois homens de moletom e capuz. Eles invadem um salão de beleza que fica na Avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, lá em Santa Maria. Eles arrombam o estabelecimento e, agachados, tentam driblar o sensor de presença desse estabelecimento comercial, mas não conseguem. Só que antes de fugirem, eles ainda pegam aparelhos eletrônicos como secador de cabelo, chapinhas e outros itens. Depois saem correndo, eles vão embora. Esse assalto aconteceu por volta da 00:20, agora durante esta semana de anteontem, lá em Santa Maria. Esse salão, ele inaugurou em abril desse ano, as câmeras de segurança recém haviam sido instaladas e a instituição, o estabelecimento comercial, já foi alvo dos bandidos. É difícil ser comerciante aqui no estado, André. É difícil sim, mas mais difícil pelo visto é trabalhar. Trabalhar para roubar e para eles é moleza. Agora trabalhar que nem todo trabalhador, né, que acorda cedo, que vai lá dia a dia, não. Aí é mais fácil para eles fazer isso aí. Uma outra notícia, uma mulher de 37 anos que ficou ferida num acidente ontem na BR-290, aqui em Eldorado do Sul. Ela está internada no Hospital de Pronto-Socorro aqui em Porto Alegre. A gente mostrou esse acidente, aquele caminhão de cegonha. Inclusive, a gente imagina que para tentar desviar do carro que vinha no sentido contrário, ele jogou ali para o acostamento, mas mesmo assim o carro atingiu. Tá aí a senhora que morreu. Tá aí o filho dela, né, de 28 anos, que morreu, e a outra filha está... Qual é o estado de saúde dela, hein, Guilherme? Ela está em estado que ainda inspira cuidados e internada aqui em Porto Alegre, André, no Hospital de Pronto-Socorro. É a Denisiela Medeiros, de 37 anos. As informações são da assessoria de imprensa do HPS aqui de Porto Alegre, que ela está, então, na UTI do HPS e ainda inspira cuidados. Como o acidente foi bastante forte, a gente pode imaginar, de fato, né, que ela está em uma condição que ainda inspira cuidados dos médicos aqui no HPS. Esse acidente, então, André, vamos recapitular como é que ele aconteceu? Foi por volta das 7h20 da manhã dessa terça-feira na BR-290. A família seguia com o HB20 prata no sentido em direção a Porto Alegre. O carro tinha placas de Santa Catarina quando, de acordo com o motorista de um ônibus que vinha atrás do carro, ele tentou fazer uma ultrapassagem de um caminhão que seguia à frente, mas o automóvel não venceu a ultrapassagem e acabou batendo de frente com o caminhão cegonheiro que transportava carros da General Motors e acabou o caminhão caindo para o outro lado da pista.
Os 2 ocupantes que estavam então na parte da frente do HB20 morreram no local. Era o jovem de 28 anos e a mulher de, o jovem de 28 anos e a idosa de 60 anos. Obrigado, André. Que então estavam nesse HB20. Família de Santa Catarina retornava para a cidade quando aconteceu o acidente. Exato. Eles voltavam para Laguna e tinham dito para o rapaz, né? Eles foram no enterro lá em Bagé, o pai dele tinha morrido, uma morte repentina. Disseram para ele, descansa, para um pouco, né? Porque estava com a cabeça envolvida com a morte do pai, enfim. É uma viagem longa, uma viagem cansativa, né, Guilherme? Sem dúvida. Viagem longa, viagem cansativa. É um carro que não era um carro com motor super potente, ou seja, estava no momento de ultrapassagem. Um HB20 1.0, pela característica dá para ver claramente que ele é um HB20 1.0. É um carro que é a característica dele, não é crítica, é um carro que não tem um torque, uma potência que pudesse ultrapassar com facilidade. É uma estrada muito perigosa, já vinham de uma viagem longa de Bagé, já tinham vindo, na verdade, lá de Laguna até o enterro em Bagé, quer dizer, é todo um cenário que se cria e aí ele foi fazer essa ultrapassagem e aconteceu, infelizmente, essa tragédia que choca a todos, mas evidencia também, certamente, a situação das nossas estradas. Esse trecho, por exemplo, se fosse duplicado, dificilmente teria acontecido esse acidente. A gente não pode garantir, mas é uma estatística, muito provavelmente não teria acontecido esse acidente. E é muito difícil para o motorista que está andando com um carro pequeno acabar entre 2 veículos grandes, como era o caso desse condutor do HB20. Ele estava atrás de um caminhão e na frente de um ônibus. Quando a gente está nessa situação, eu tenho carro pequeno, tu também tem, André, a gente se sente até apertado, comprimido e começa a nos gerar um sentimento de que temos que sair daquela situação. Mas aí, e a Guilherme, saída é avançar muitas vezes, mas e não sempre é a mais adequada. É o que nós falamos. Então, tá numa situação dessas. Na frente tem um caminhão, atrás tem outro caminhão ou tem um ônibus, né? Tá deixando inseguro, vai para um acostamento. A gente viu que o acostamento não é lá essas coisas, mas pelo menos era um local que, se ele tivesse parado, não teria acontecido esse acidente. Talvez tivesse um pouco de neblina também. A gente tem tido com essa amplitude térmica, frio de manhã, mais calor à tarde, tem amanhecido em muitos locais com neblina. Também pode ter sido um ponto. Agora, a gente vê que esse acostamento, um acostamento que, se tivesse, né, se fosse mais largo ou se fosse uma rodovia duplicada, dificilmente teria acontecido esse acidente, infelizmente. Muito bem. Obrigado, Guilherme Roquette, Obrigado, por todas essas informações. Agora, 12h e 17 minutos. Olha só, eu tenho uma dica para quem está pensando em comprar um Hyundai 0 km. Continua o mês Farroupilha Carway com uma verdadeira revolução de preços e também condições. Tem a HB20 Unique de R$ 43.990 por um preço incrível e exclusivo para quem for até a loja conferir. E tem Creta Atitude 2020 automático a partir de R$ 75.490. Com certeza essas ofertas da Carway serão de grande proveito a toda a terra e vão revolucionar o seu jeito de ir e vir. É a Carway mostrando para quem quiser ver que é o lugar ideal para comprar seu Hyundai. E eu vou lá conferir de perto porque eu quero ver essas novidades e esses preços também. E agora a gente volta a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Marcelo Chevalier tem as informações a respeito da violência que vem assustando essa cidade, querida cidade de Bento, lá na Serra, Marcelo Chevalier. Exatamente isso, André. Agora nós estamos aqui na sede do 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, o 3º BPAT. A gente vai conversar aqui com o comandante, o Tenente-Coronel Paulo Carvalho, que vai nos relatar, comandante. Ontem à noite houve uma operação das polícias militares, do Batalhão de Choque, também aqui do 3º BPAT, onde um grande arsenal, também uma grande quantidade de drogas e suspeitos foram detidos. O que dá para falar dessa ocorrência, desse monitoramento? Como é que começou essa ação, comandante? Boa tarde. Boa tarde. Nós iniciamos então no início do mês já, com uma solicitação com o nosso comando do CRPA Serra, a aplicação então do 4º Batalhão de Choque aqui em Bento Gonçalves. E desde lá nós começamos então operações específicas, de abordagem, tendo já o êxito de prisão de 50 pessoas já presas de foragidos e também em flagrante delito. E estamos recebendo bastante informações da nossa comunidade aqui de Bento Gonçalves e acabamos então tendo esse êxito dessa prisão de ontem.
Agora, comandante, a gente conversava antes de entrar no ar, viu, André? Os homicídios realmente preocupam aqui, mas o comandante me disse que os outros crimes, como assaltos, roubos, né, enfim, latrocínios, são crimes que, de certa maneira, estão sob controle tanto do policiamento ostensivo quanto das investigações da Polícia Civil. Bento Gonçalves, diga, André. Não, desculpa te interromper, é que agora eu tenho aí uma... Antes falamos com o policial civil delegado que fez uma crítica, né, ao governo do estado. E agora a Brigada Militar parece que está contrapondo ao que disse o delegado da Civil. É isso mesmo ou foi impressão minha? De acordo com a opinião aqui do comandante do batalhão da cidade, Bento Gonçalves, na opinião do coronel, né, vai poder me falar, é uma cidade, de certa forma, segura dentro do contexto social. Mas e como é que se responde a esse enfrentamento dos homicídios que 95% são provocados pela guerra das facções, comandante? Com certeza, é bom esclarecer, né, que os outros índices, como roubo, furto, estão todos sob controle, inclusive com diminuições até de 30% a 40% das ocorrências. Nós estamos com esse fenômeno, então, do homicídio, né, que houve seu ápice aí entre junho, julho e agosto, né, e agora nós já estamos diminuindo bastante essa situação em função das abordagens, do trabalho especificamente direcionado à abordagem de veículo, de pessoas, né, e já está dando algum resultado. Então, aquele ápice que deu no mês de agosto, no mês de setembro já não é uma mesma realidade. Questão da área de inteligência da Polícia Militar pode ajudar nesse processo, a troca de informações com a Polícia Civil, que a Polícia Civil, a gente viu ali, tem somente 2 agentes na seção de investigação. É muito pouco diante do desafio da cidade, né? Nós estamos, então, trocando informações com a Polícia Civil, né? A Polícia Civil já está com uma força-tarefa aqui na região, tendo prisões já com êxitos, né? Que já estão dando a diminuição desses índices de homicídio. Então, a troca de informações entre o nosso setor de inteligência e com a Polícia Civil está ocorrendo o tempo todo. E, coronel, André, a apreensão de ontem, as prisões de ontem, está ainda sob investigação, né? Mas tudo indica que esse arsenal, que as drogas e que os suspeitos presos pertencem à facção que cometeu a chacina lá no mês de junho. Portanto, certo. Aí, de certa maneira, enfraquece um lado, o outro lado acaba se fortalecendo. Esse é o desafio das autoridades, mas como disse o coronel, os outros índices de violência, de certa maneira, estão controlados, estão sendo aí combatidos de forma mais efetiva. Os homicídios permanecem sendo o desafio mais latente aqui da cidade, né, comandante? Com certeza, permanece então indeterminadamente as nossas operações, né? Os resultados já estão aparecendo, né? E a nossa ideia é que o quanto antes a gente consiga manter esses índices criminais de homicídios sob controle. Agora, pelo que alguma disse... pergunta, André? Não, eu acho que eu queria provocar o nosso entrevistado, até pelo que disse antes o delegado. Afinal de contas, a Polícia Civil tem uma posição de que o governo do estado vem trabalhando com números mais antigos, não atualizados, digamos assim, e deveria ter um reforço maior da segurança na cidade, considerou a cidade mais violenta, não foi isso? A cidade mais violenta do estado, Bento Gonçalves. Faz essa pergunta para ele, coloca o que disse antes para nós, por favor, Marcelo Chamalho, o que disse o delegado da Polícia Civil. Tá certo. O nosso colega André Har reforça o posicionamento do delegado Álvaro Becker, que durante a coletiva, com outros colegas da imprensa e também ao vivo aqui no SBT Rio Grande, um pouco mais cedo, colocou Bento Gonçalves como uma cidade mais violenta em função dos índices de homicídio que dispararam, aumentaram 30% em relação ao mesmo período do ano passado, o fenômeno que começou em 2017. Como fazer esse contraponto? De um lado, o policiamento ostensivo, que é a presença efetiva da Força de Segurança do Estado, do outro lado, a investigação. E a comunidade, no meio desse jogo, no meio dessa pressão que as facções criminosas acabam exercendo. Como é que a Brigada pode responder a esse posicionamento da Polícia Civil? Essa resposta já está sendo dada, né? Com prisões importantes da Polícia Civil, esse trabalho direto já da Brigada Militar, né? Dando uma resposta direta para a comunidade. Né? Saímos então de 13 homicídios do mês de agosto, baixamos para 13 até agora, né? Então o trabalho está sendo desenvolvido, né? Nós aumentamos nossos índices de abordagem, conseguimos aumentar em mais de 40% de abordagem aqui em Bento Gonçalves, e esse trabalho vai se continuar. Nós vamos continuar trocando informações com a Polícia Civil, né? E
tentar, então, estabilizar esse índice aí, que é o único que nós temos hoje descontrolado aqui em Bento Gonçalves. Modo de atuação é colocar equipes na rua, barreiras preventivas e aliando as informações da área de inteligência. Com certeza, né? E também o choque, né? O quarto choque de Caxias do Sul está sendo aplicado aqui na nossa cidade e já está dando muitos resultados positivos para nós. Fala, André, estou te ouvindo. Me pareceu que aí o comandante deu uma desviada, né? Não quis entrar em confronto aí com a Polícia Civil. Porque a Polícia Civil foi bastante forte o que disse, né? Fazendo uma crítica à estratégia do governo do estado. Enfim, mas como fica o turista? É uma região turística. As pessoas hoje têm medo, têm preocupação, a gente sabe, tem mostrado aí a violência em Canela, a violência em Caxias, a violência agora em Bento Gonçalves também. Exatamente isso, André. Inclusive, quando nós chegamos hoje à cidade, né, bem no começo da manhã, nos deparamos aí com vans, com muitos turistas vindo visitar a capital nacional do vinho, que é Bento Gonçalves. Pergunta que o André lhe faz, comandante, é como é que isso, de certa maneira, impacta num segmento da economia que é o turismo aqui forte, né, a rede toda de produção, né, de bebidas da vitivinícolas. Se isso tem algum reflexo negativo, vocês se preocupam com essa questão de impacto desse tipo de violência, que é o crime contra a vida, nesse segmento que é o segmento do turismo? Com certeza, né? E por isso que a Brigada Militar está presente, né? Queremos tranquilizar nossos turistas que venham a Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é uma cidade segura, né? Nós estamos com o fenômeno aí do aumento dos homicídios, que está sendo controlado já, com um trabalho forte da Polícia Civil, da Brigada Militar. E com certeza, em breve, aí, esse índice vai diminuir bastante e as pessoas já vão se sentir bem mais seguras, né? Coronel, essa é a postura que a gente percebe das forças de segurança, das autoridades. Hoje cedo conversamos com pessoas no centro lá de Bento Gonçalves, na área próxima à prefeitura, a Fonte do Vinho. As pessoas ali se sentem seguras, mas relatam que nas áreas de periferia, né, nos bolsões mais humildes, essa segurança acaba não aparecendo, a não ser quando o crime acontece. Existe algum planejamento para de certa forma, espalhar esse policiamento também nas áreas turísticas para as comunidades mais carentes? Isso já está acontecendo, né? Até pelos índices que nós temos, né? Nós já aumentamos já essa porcentagem de abordagem, né? Então, nosso efetivo está abordando, né? Nosso batalhão de choque está fazendo barreira, estão fazendo patrulhas táticas, né? Em locais de possíveis tráfico de droga. E aí está, então, essa operação com êxito ontem, né? Em função também de informações da comunidade, que é importantíssima a comunidade nos trazer. Tá certo. Muito obrigado ao Tenente Coronel Paulo Carvalho, comandante aqui do 3º BPAT. Tá aí, o desafio é esse, André. A polícia ostensiva na rua, a investigação, né, diante da dificuldade da Polícia Civil, mas os inquéritos estão sendo esclarecidos e Bento Gonçalves, infelizmente, ainda está no radar, né, dos índices de criminalidade mais importantes do ponto de vista negativo da segurança pública. A gente encerra por aqui e devolve para ti. Ok, obrigado, Marcelo Chamar, pelas informações. Marcelo Chamale, pelas informações direto de Bento Gonçalves. Meio-dia, 27 minutos agora. A caravana Farroupilha pegou a estrada lá nos Estados Unidos. A colega Luciane Coleman conheceu um gaúcho que se destaca em terras estrangeiras com um produto bem típico daqui do Sul. Conta aí pra gente, guria. Hora de preparar as malas e seguir viagem. A caravana Farroupilha partiu de Orlando em 3 motorhomes. Os veículos são verdadeiras casas sobre rodas. E para encarar o asfalto, chimarrão e muita música. Nós já andamos quase 800 quilômetros e chegamos ao Alabama, mas Nelson ainda tem muita estrada pela frente, né? Muita estrada. Agora nós conseguimos aqui na 10, vamos a Dallas. Isso a gente vai se encontrar com o pessoal lá na Fogo de Chão, na verdade, onde foi a primeira Fogo de Chão, que é uma referência de churrascaria, de trazer a cultura gaúcha, o churrasco para os Estados Unidos. Lembrando que o Nelson é proprietário de uma churrascaria em Orlando, a Boi Brasil, que também levou aí a nossa tradição para Orlando. Também é. Eu trabalho já há muitos anos com churrasco. Estou nos Estados Unidos já há quase 18 anos, sempre com churrascaria, e tem um negócio em Orlando, voltado 100% a brasileiros, com a comida gaúcha, que é o rodízio churrasco brasileiro. E a jornada continua, levando um pouco da alegria do nosso Rio Grande pelo caminho.
Meio-dia e 29 minutos, nós estou vendo helicópteros andando aqui sobre o Morro Santa Teresa, uma operação da polícia. Durante a programação a gente traz mais detalhes, mas ouvi agora um pouquinho aqui do lado o barulho do helicóptero bem pertinho. 20 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre, dia marcado mais uma vez pela amplitude térmica. A gente vê uma imagem ao vivo, ainda há uma névoa, uma neblina, temperatura de 20 graus aqui em Porto Alegre. Em Santa Rosa e Santa Maria, os termômetros variam de 9, né, de manhã cedo, para 26 graus à tarde. Então veja só, essa variação toda provoca essa neblina e esse calor que a gente sente à tarde quando está o sol, porque vai para a sombra já sente frio. Lá em Uruguaiana, a temperatura, olha só, de 10 a 30 graus. Vejam só que variação térmica, uma variação bastante grande. Diferença de 20 graus, inclusive, em algumas horas. Lá em Pelotas, olha só, de 11 para 21, de 8 para 24. Em Caxias também de 8 para 21, de 9 para 26 em Santa Maria e também lá em Santa Rosa. Vamos dar uma olhadinha aqui em Porto Alegre, porque aqui na região metropolitana, até sábado, a gente tem previsão de tempo seco com nuvens mínimas próximas de 10 graus. A gente vê aqui, ó, para a capital gaúcha, mínimas entre 9 e 23. A noite deve chegar a 9 graus, ou seja, a gente deve sentir um pouco de frio. Amanhã já subindo para 12 e também máxima de 22. Na sexta, 19 e no sábado, 22. Ou seja, a gente vai ter um dia de hoje, quarta-feira, a gente vai ter pelo menos até sábado. Esta é a previsão. Então, temperaturas frias de manhã e à tarde bem mais agradáveis. 12h e 30 minutos agora. Uma imagem espetacular tomou conta da cidade de Rio Grande, porque é época daqueles queridos animais, bonitos animais, os lobos marinhos aparecerem por aqui por causa do fluxo migratório para acasalamento. Só no ano passado, mais de 600 destes animais apareceram no litoral aqui do Rio Grande do Sul. Os detalhes na reportagem agora. A semana foi de voltar para casa. Estes 3 lobos marinhos receberam cuidados no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande e já estão prontos para retomar a vida no mar. 2 deles passaram 20 dias no local. O outro foi liberado pelos especialistas após 15 dias de tratamento. É uma área de ocorrência natural desses animais e a gente acaba sempre buscando a melhor condição para a manutenção dessa espécie aqui no nosso litoral. Nesta época do ano, inicia o ciclo migratório para o litoral gaúcho, em busca de descanso e alimentos. E é por isso que esses animais são vistos com mais frequência nas praias. Os 3 são fêmeas jovens. Na fase adulta, elas podem chegar a cerca de 1,5 metro de comprimento e a pesar cerca de 50 quilos. 2 foram localizadas pela comunidade no Mar Grosso, em São José do Norte. A equipe do projeto Penípedes do Sul foi acionada, já que monitora leões e lobos marinhos na costa gaúcha. Aliás, avisar os especialistas é o melhor procedimento para banhistas que avistem algum desses animais na praia. Primeiramente, não se aproximar desses animais e entrar em contato com essas instituições, para que através desse contato as equipes técnicas possam ir até o local. Principalmente é importante que a gente proteja esses animais. Sabemos que aqui é um local de passagem, eles estão vindo lá do frio, buscando águas mais quentes, né? E por isso eles estão sempre por aqui. Importante a gente cuidar e dar muita atenção e principalmente não alimentar, não tocar. Sempre procure, aí indique, chame a Polícia Ambiental ou comunique às autoridades para que protejam esses pequenos animais. Grande movimentação de helicóptero e policiais no Morro Santa Teresa nesse momento. A gente vai até a redação para ter mais detalhes. Afinal, o que está acontecendo aqui por perto? Helicópteros rondam a minha cabeça. Guilherme Roquete. A minha também, André. Pois bem, nós estamos apurando ainda todas as informações, todos os detalhes, mas de forma preliminar, a informação que a gente tem é que houve a prisão de um foragido aqui na região do chamado Buraco Quente, na região, então, da vila aqui, que tem a Vila Gaúcha, aqui no Morro Santa Teresa. Por enquanto, essa é a informação que nós temos, mas há uma movimentação intensa do próprio helicóptero da Polícia Civil e também nós vimos viaturas circulando aqui pela região do Mirante, do Belvedere, do Morro Santa Teresa. Então, nesse momento, até o helicóptero parece se aproximar mais aqui da sede do SBT em Porto Alegre, mas a informação preliminar que nós temos é que houve, por parte da Polícia Civil, a prisão de um foragido. A Brigada Militar já foi acionada, o Batalhão de Operações Especiais informou que não está realizando nenhuma ação aqui e também a região não estaria realizando. Então, essa operação é da Polícia Civil e que teria havido a prisão de um foragido. Muito
Muito bem, e a gente segue acompanhando todas as informações direto da redação. Guilherme Roquete. Meio-dia, 34 minutos, está na hora de ir embora. O SBT Rio Grande de hoje está terminando. Na sequência tem o esporte. A Débora de Oliveira está pronta. Tá com um presente para mim na mão aí, Débora. O que é isso? Bem que eu queria te dar de presente. Não é? É que assim, né? Não é pra mim, não. Feia a coisa, preteou o olho da gateada pro meu lado e pro do Jeremias. Ah, do Jeremias também? Do Jeremias também, né? Que eu faço as coisas, o Jeremias paga o pato junto. Ah, né? sim. Ele vai dançar hoje, por acaso? Não vai dançar. Mas tem que inventar. Ah, e olha isso, ele só tá fazendo assim com a mão. É que assim, né, André? Não inventa. Há 2 semanas, numa quarta-feira, essa hora eu estava lá em Curitiba, né? Tocando flauta nos atleticanos. Apostando com os nossos colegas da Rede Massa que se o Inter fosse o campeão da Copa do Brasil, eles teriam que se enrolar na bandeira colorada que eu levei. E agora... E agora chegou uma bandeira do Furacão. Segue aí contigo. Beijo grande. O que será que vai acontecer nesse campinho hoje? Obrigada, André! Tchau, tchau.